Boa tarde, meninos. Boa tarde, docente Magite. Aqui fala Alexandre Martins Rufino. Vou falar sobre traçado de espiral. Então, antes de falarmos da espiral, podemos ver alguns exemplos de espiral na natureza. Estamos a falar do caracol, né, que tem o formato de uma espiral. E também estamos a falar de conchas marinhas. Algumas conchas marinhas levam também a forma de espiral. Neste caso, estamos a usar dois livros como referências. O primeiro livro, que é da oitava classe, estamos a falar do Elídio Gabriel e do Otávio José Zimbico, livro da oitava classe, novo currículo. E segundo livro, que é este que está aqui em mãos, segundo livro é o livro da nona classe. Livro como editores temos Agostinho Meza e Daniel Diniz da Costa, foram os autores deste livro. Também mostram alguns exemplos do traçado de espiral. Então essas são as referências que eu vou usar para fazer o trabalho do meu tema em destaque, traçado de espiral. Então, muito obrigado e acompanhemos o vídeo. Espiral é uma curva que gira em torno de um ponto central. Neste caso, neste nosso desenho, o nosso ponto central é o ponto C1. Então, indo direto ao assunto, antes de começar a traçar, devemos ter em conta alguns materiais. Devemos ter o compasso, devemos ter o lápis, devemos ter também o esquadro, devemos ter a régua de 30 centímetros e também a borracha deve-se ter. Então, para começar o traçado de espiral, como primeiro passo, né, devemos ter esses dois eixos, tanto vertical quanto horizontal. E fazendo-se centro no ponto C1, vamos marcar o centro C1 e vamos abrir até o ponto C2. Então, a partir do ponto C2, vamos traçar um arco até tocar a nossa linha horizontal. Esta nossa linha, ou este nosso ponto que vai tocar a nossa linha horizontal, vamos designar de ponto A. Aqui teremos o nosso ponto A. Então, com a abertura do compasso, vamos marcar o nosso centro C2, né? Nosso ponto C2. Vamos abrir até o nosso ponto A. Aqui. Vamos abrir o nosso ponto A. E aqui o processo será o mesmo. Vamos traçar um arco e vai fazer isto. Então, este processo para o traçado de espiral de dois centros será um processo repetitivo. Então, já temos aqui o ponto A. De seguida teremos o ponto B. Neste caso aqui temos o ponto B. O que é que vai acontecer com o ponto B? Já temos o ponto B. Depois, fazendo-se centro, né, do ponto C1, vamos abrir até o ponto B. Do ponto B, vamos traçar outro arco até tocar a nossa linha horizontal, o nosso eixo horizontal. Então, este processo será repetitivo em torno do eixo C1. Então, de seguida teremos o ponto C aqui. Então, já temos o ponto A, já temos o ponto B, já temos o ponto C. Podemos parar por aqui, porque este processo será repetitivo. Então, desde que não se esqueçam, meninos, temos aqui o ponto C1 como ponto de partida. Temos o ponto C1, abertura até o ponto C2. Traçamos um arco
Depois mudamos, o ponto C2 passa a ser o centro, abrimos até o ponto A. O ponto A, vamos traçar novamente um arco até a nossa linha horizontal. De seguida, o ponto C1 como nosso centro, vamos fazer um outro arco. Então, este processo será repetitivo. Então, este é o traçado de uma espiral de 2 centros. Seguidamente, veremos o traçado de espiral de 3 centros. Sim, meninos, continuando com o traçado de espiral de 3 centros, já vimos primeiramente o traçado de espiral de 2 centros, agora vamos passar para o traçado de espiral de 3 centros. Levando em consideração que para traçar a espiral de 3 centros, deve-se ter em conta o triângulo equilátero, eles têm todos os lados iguais. Então, dando continuação, em primeiro lugar, o processo é o mesmo. Marcamos no ponto C1 a abertura do compasso até o ponto, o nosso centro 3, né? Nosso centro 3. Vamos traçar um arco que vai tocar a nossa linha horizontal, o nosso eixo horizontal, assim. Vamos designar este ponto de ponto A. Depois, já temos o nosso centro no centro 1. Vamos abrir o compasso até o nosso ponto A, fazendo-se o mesmo processo do arco. Vamos abrir até este ponto, ponto A, e vamos traçar um outro arco, assim. Então, vamos traçar este arco, seguido do ponto C3. Temos aqui o nosso ponto C3, que será o nosso centro. Então, com ponta seca do compasso, vamos abrir até o ponto C3. O nosso ponto C3 é este. Vamos abrir até este ponto. Temos o ponto A, temos o ponto B. Vamos abrir o compasso até o nosso ponto B, o ponto C3 até o nosso ponto B. Então, temos aqui o nosso ponto B. Vamos traçar o mesmo processo, vamos fazer o mesmo processo de arco. Então, temos aqui o C3. Vamos fazer um arco assim, do ponto C3 até o nosso ponto B, um arco assim. Então, aqui o processo é o mesmo. Aqui, uma vez já temos o ponto C, neste ponto aqui, já temos o ponto C. O processo é começar. Vamos começar do ponto C1 novamente, abertura do compasso até o ponto C. O nosso ponto C está aqui, mas por causa de espaço, nosso papel não vai dar, vai sair mais. Então, vamos terminar por aqui no traçado de espiral de 3 centros. Então, como trabalho de casa, devem traçar a espiral de 4 centros. E o professor vai deixar algumas dicas de alguns slides. E vocês poderão fazer este TPC e entregarem-me na próxima aula. Então, sem mais nada a tratar nesta aula sobre espiral, dou por encerrado a nossa aula.